Bom, sejam bem-vindos a esta segunda parte da nossa aula. Estamos falando aqui, né, da filosofia moderna, centrando mais ali nos empiristas e a crítica, né, que eles tecem aos racionalistas, sobretudo a René Descartes. E vimos na primeira parte, né, Francis Bacon, John Locke, David Hume, né, algumas ideias centrais do empirismo, né, fazendo um resumo, né, dos pontos centrais, assim, estruturais do empirismo. Claro que quando você vai tratar de cada um desses autores, é claro que tem muitas diferenças entre eles, né? Tem muitas diferenças, tem o modo como cada um constrói o seu empirismo, né, também vai variar de um para outro, mas aqui nós trouxemos o que é central, né, o que é estrutural em todos eles, né, são esses pontos aí que nós falamos, né, que o conhecimento verdadeiro é aquele que se baseia na ciência, que os fatos observáveis, que o empirismo valoriza os fatos observáveis e os experimentos, né, eh eh, a experiência, né, de que o conhecimento ele provém primeiro da experiência dos sentidos, de que a observação e a experimentação é a base do conhecimento, né, de que não há ideias inatas, mas o conhecimento ele é construído, né, daí a ideia de tábula rasa, né, tábula rasa. O empirismo também, né, como uma corrente que valorizou muito o método científico e apoiou e em grande parte influenciou a revolução científica, né, porque os filósofos acabaram dando base filosófica à atividade científica, que aí, gente, a gente também aqui começa a trazer um detalhe importante, que é o seguinte: é justamente aí neste iniciozinho aí, né, da modernidade, sobretudo com o empirismo, essas correntes aí, né, que começa a se distinguir filosofia de ciência. É na modernidade, né, que vai começar a se estabelecer uma diferença entre ciência, atividade científica, e filosofia e atividade filosófica. Começa a se distinguir aqui. Porque até então era tudo muito junto, viu? Até então, quem fazia ciência era o filósofo natural, né? E assim, era tudo muito misturado. Agora, com com esse início da modernidade, o empirismo colaborou muito para isto, a distinção entre filosofia e ciência, porque enquanto que a filosofia é aquele conhecimento mais fundamental, mais geral, de algum modo, né? A ciência, ela é um conhecimento mais delimitado, né? Muito mais delimitado, assim, né? Muito mais concreto. E nesse sentido, o empirismo vai servir de base filosófica para a atividade científica nesse sentido, né? De construir, né, toda essa rede conceitual de que o conhecimento ele precisa também ser delimitado, o conhecimento precisa ser observável, verificável, experimentável, conhecimento palpável, empírico, né? Então, as bases filosóficas para a atividade da ciência, quem vai dar, sobretudo, os empiristas, né? Os filósofos empiristas. Claro que os empiristas, gente, eles também não estão empenhados apenas num tipo de conhecimento, né, de base científica, não é apenas isso, né? Você vê que John Locke, por exemplo, ele vai tratar da sociedade civil, vai tratar da tolerância religiosa, né? Porque o John Locke vai estar ali num contexto, de guerras. O Locke era inglês, né? E de matriz protestante. Então, ele está ali num contexto em que se tinha muitas guerras religiosas entre católicos e protestantes na Inglaterra, né? Porque vale lembrar que a partir de 1534 tem-se a reforma anglicana, né, com o rei Henrique VIII, que funda a Igreja Nacional Anglicana, que é a igreja oficial da Inglaterra ainda hoje, né? Ela é fundada pelo rei Henrique VIII, né, quando se separa, né, da Santa Sé Romana, e ali começa todo um movimento de perseguição ao cristianismo, né? E inclusive ali vai ter vários mártires, né, daquele primeiro momento. E São Tomás Moro, por exemplo, né, um dos nomes. E esse contexto de guerras religiosas entre católicos e protestantes, que isso perdurou muito e que isso vitimou muita gente, viu, gente? E sobretudo católicos, né? Muitos católicos foram brutalmente, né, assassinados, padres, monges, freiras, frades expulsos, né? Os bens foram confiscados, enfim, foi um momento assim para o catolicismo
na Inglaterra muito doloroso, né? E depois se instaura, inclusive aí, né, nesse mesmo tempo aí, né, se instaurará a Inquisição protestante, que dela quase não se fala, né? Mas foi a Inquisição protestante que mais matou, na verdade, né? O tribunal da Inquisição que mais vitimou gente foi o protestante, foi o católico, né? Mas quando se fala em Inquisição só se liga a catolicismo, né? Quando se fala em Inquisição, já se lembra de Igreja Católica, mas na verdade a Inquisição Protestante matou muito mais, inclusive em pouquíssimo tempo, né? Em um ano, 2 anos, a Inquisição Protestante matou mais do que a Inquisição dita católica, né? A da Espanha, que foi, né, a que mais. Daqui é mais falada, né? Que vitimou gente e tal, aquela coisa toda. A Inquisição Espanhola, que nem era, inclusive, conduzida pela Santa Sé, a Inquisição da Espanha, era pelos reis da Espanha, né? Agora, como os reis eram católicos, essa conta caiu na conta da igreja, né? Mas na verdade era uma Inquisição régia, não era uma Inquisição clerical, né? Mas a Inquisição espanhola, essa dita católica, em 300, 400 anos, matou menos gente do que a protestante em um ano. Um negócio realmente impressionante, né? E quando vocês estiverem estudando a história da igreja, vocês vão ver lá um pouco sobre isso, né? A história da Inquisição, é um negócio realmente danado, viu? Então tudo tá nesse contexto aí, viu, gente? Da Inglaterra, nesse contexto inglês ali dos empiristas, aí nós temos o empirismo, né, como corrente filosófica, vamos ter também uma grande contribuição ali para as ciências, né? E um tipo de conhecimento é, que é muito próprio dos ingleses é esse conhecimento mais pragmático, né? Os ingleses, né, e os ingleses também, quando colonizam, eles vão levar muito esse ethos pragmático, né? Tanto que é dos Estados Unidos, né, que foi colonizado pela Inglaterra, que depois vai surgir cá na frente uma corrente filosófica, né, forte também do século passado, né, o pragmatismo, né, como um desdobramento de todo esse empirismo que apela para a concretude, né? E aí a gente pode entender o empirismo como aquilo que apela para a concretude da experiência, né? Dos sentidos, né? Do mundo sensorial, né? Tenta fugir de tudo que é abstrato, tudo que é metafísico, depois de tudo que é teológico. O empirismo vai tentar fugir disso aí para colocar os fundamentos seguros do conhecimento naquilo que é palpável, empírico, né? Então, o pragmatismo é muito próprio dos ingleses, gente. O negócio é realmente impressionante, viu? Os ingleses e para onde os ingleses foram, né? Onde eles colonizaram, eles estabeleceram muito um ethos, né, cultural pragmático. Tanto é assim que a Revolução Industrial surge na Inglaterra também, inclusive, né? Como uma coisa pragmática de otimizar a produção. Para sair daquela produção manual, manufatureira, ali no século XIX já, né, 1870, por ali assim. Claro, a Revolução Industrial tem suas fases, né? Primeira fase, segunda e terceira fase. Mas ela inicia na Inglaterra, né? Como um desdobramento de um ethos pragmático, né? De fazer o máximo possível em menor tempo possível, né? De modo otimizado, né? E de modo material, palpável ali, né? Para ter resultados verificáveis, né? Resultados em que você possa ver, enxergar, quantificar e tudo mais. Então, isso é muito dos ingleses. Isso é muito dos ingleses. Veja que nesse sentido, quando você compara, por exemplo, ingleses com franceses ou com alemães, você já vê muita diferença assim no ethos cultural de cada povo, né? Enquanto que, por exemplo, os franceses, eles foram muito mais racionalistas, né? E trabalhar muito mais com as ideias, né? Aquela coisa toda assim mais racionalista, né? E a própria Revolução Francesa depois. Os ingleses, eles eram muito, eles ainda são, na verdade, né? Inglês, americanos são muito pragmáticos, assim, sabe? Muito. Aí você vê que a Revolução Industrial é na Inglaterra, depois o coração do capitalismo é nos Estados Unidos, né? Porque os caras são muito pragmáticos nesse sentido. Diz, Aldo. Professor, que ano mais ou menos foi isso aí que os ingleses fizeram essa revolução industrial? Olhe, a Revolução Industrial, vou dizer exatamente as fases, né? Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela começa
Na verdade, a primeira fase é mais ou menos ali 1760 para frente. Então, em 1611, teve o rei King James, né, que mandou fazer a tradução da Bíblia, né? Tem o King James. 1611. Isso. Então, depois disso aí, então, né? Depois disso aí. Certo. A Revolução de que é quando a gente vai estudando, inclusive, a filosofia contemporânea, né, no próximo período, a gente vai mergulhar um pouco, assim, na Revolução Industrial, as bases filosóficas que estavam ali por trás desse pensamento, né, pragmático, enfim, vai dar uma mergulhada nisso aí. Mas só para dar uma pincelada já, a Revolução Industrial ela tem fase, né? A primeira fase é ali 1760, por ali assim, sobretudo centralizado mais na Inglaterra, né? É quando tem, inclusive, o primeiro desenvolvimento das máquinas a vapor, né? Enfim. E depois vamos ter a segunda Revolução Industrial, já ali meados do século eh, 19, 18, 19, né? E depois a terceira, século 20, 21, enfim. Aqui no Brasil o negócio chega tardiamente. Aqui no Brasil, quando todo mundo já estava industrializado, pronto, chega no Brasil, né? Geralmente as coisas acontecem bem tardiamente aqui, independência, a revolução, tudo só bem tardiamente, né? Mas veja, a própria revolução industrial e o capitalismo, né, como sistema econômico mesmo, surgem em contexto anglófono, né, em contexto inglês-americano, entende? E isso é muito deles, é muito dos ingleses o pragmatismo, assim, sabe? É... Aí quando você vai comparar o ethos, né, inglês com o francês, com o alemão, já é outra coisa, até a filosofia. A filosofia inglesa é uma filosofia muito empirista, assim, muito pragmática. Já a filosofia alemã é muito abstrata. Você vai para a filosofia alemã, ela é muito mais abstrata, né? A filosofia de Kant, de Hegel, a gente vai ver na contemporânea, né? Quando nós chegamos em Hegel, é um negócio, né, bem abstrato mesmo assim, né? Em certo sentido, embora o Hegel não queira fazer uma filosofia abstrata, obviamente, mas os alemães são muito assim, apelam muito, né, para a abstração da mente, né? E já os ingleses não, são muito mais pragmáticos. E isso porque essa mentalidade empirista científica que surge ali na Inglaterra, em contexto inglês, isso tornou o ethos cultural muito assim. Entende? Então é muito deles. Compreendem, gente? Bom, aí vejam. O empirismo, né, enquanto corrente filosófica, também vai influenciar uma outra que surge já um pouquinho depois, já em contexto francês, mas que recebe também essa influência, obviamente, que é o positivismo, viu? E o principal autor do positivismo é o Auguste Comte. Esse Auguste às vezes tem T, às vezes não tem, enfim, né? Depende da escrita. Às vezes você pode ver num texto ou no outro com uma escrita diferente, mas se refere à mesma pessoa e de qualquer forma está correta. É o Auguste Comte, e com um M antes do T mesmo, viu? Em francês isso pode, tá? Não pode em português, né? É o Auguste Comte. É o principal filósofo do positivismo, gente. Olha, as características centrais do positivismo, né, vocês tomem nota aí, também são o seguinte. Aí é uma corrente filosófica do século XIX, né? Vocês colocam aí, corrente filosófica do século XIX. Augusto o quê, professor? Perdão. Comte, Conte. Auguste Comte. Às vezes você vê o Comte com E no final, às vezes sem, né? De qualquer forma está correta. Auguste Comte é uma corrente do século XIX, X e X, né? Corrente 19. Depois, o positivismo defende que o conhecimento verdadeiro é aquele baseado na ciência. Viu, Pedro? Pedro tá aí na área. Muito bem, Pedro. Tô por aqui. Eu faltei uns dias, mas assisti às aulas depois. Eu Estava sei. fazendo curso. Inclusive, hoje eu faltei. Não tem quem faça isso. Muito bem, Pedro, muito bem. Século XIX, aí faz o que, professor? Aí, defende que o conhecimento verdadeiro é aquele de base científica, ou baseado na ciência. Repete aí,
que é que bagunçou tudo? Deixa eu apagar. Vai, repita, É uma por favor. corrente filosófica do século XIX. Sim. Depois, defende que o conhecimento verdadeiro é aquele baseado na ciência, né, ou de base científica. Aí depois, terminaram este. Uhum. É, ele valoriza fatos observáveis, experimentos e leis científicas, acredita no progresso da sociedade por meio da ciência e da ordem, rejeita as explicações religiosas e metafísicas para compreender a realidade. Vai mais rápido, que não entendi nada. Assim fica difícil, né, Marli? Assim fica complicado, meu amigo. Então, Foi aí, vá. terceiro, valoriza os fatos observáveis, experimentos e leis científicas. Até a Sayonara riu. Assim fica difícil, né, Sonara? Assim o pessoal vai. Como é que vai acompanhar desse jeito? Depois, acredita no progresso da sociedade por meio da ciência e da ordem. Acredita no progresso da sociedade por meio da ciência e da ordem. Depois, rejeita explicações religiosas e metafísicas. Rejeita explicações religiosas e metafísicas para compreender a realidade. Rejeita explicações religiosas e metafísicas para compreender a realidade. E por último, a ideia central é, dos pontos, ordem e progresso. Isso faz lembrar alguma coisa, gente? O lema, né, da nossa bandeira. Porque na época ali em que compuseram a bandeira, ali século XIX, o positivismo era muito forte no Brasil, essa corrente filosófica. Era muito forte. Entre ali no Império, né, entre os marechais, os militares, o pensamento positivista era muito forte. Então, e era o grande auge assim, da filosofia francesa na época, era o positivismo, né? O positivismo é francês, né? Auguste Comte é um francês. E como os franceses eles tinham um intercâmbio muito forte, né, com a gente aqui no Brasil na época do Império, né? Porque os franceses eles faziam missões artísticas, né? Científicas aqui no Brasil, né? E isso muito a convite do imperador, né? Eles faziam muitas missões assim, né? No sentido de trazer conhecimentos, trazer, né, cursos, trazer eventos, né? Ou também de gente daqui, o próprio imperador, ele enviar pessoas para eventos científicos, né? Na França tem muito esse intercâmbio assim, né? E quando inclusive o imperador cria os institutos históricos geográficos que nós temos ainda hoje, né? Os institutos históricos geográficos, criados por Dom Pedro.
sobretudo Dom Pedro II, né? Dom Pedro II foi um grande entusiasta das ciências, viu, gente? Foi um governante, eu acho que o mais entusiasta em relação às ciências que nós tivemos no Brasil até hoje foi Dom Pedro II. Ele foi um grande homem, um grande imperador, acho que o melhor governante e o mais inteligente até hoje, viu? O mais intelectualizado foi Dom Pedro II. Era um homem poliglota, tinha uma cultura vastíssima assim, né? Só de língua falava 12, para você ter ideia, né? Tradutor de Era muito obras. voltado para a educação. E para a educação também foi um grande homem, né? Ele, inclusive, foi quem financiou muitas bolsas de estudos, né? Jovens, né? Para jovens ir estudar na França, né? E tal. Ele pagava, né? Inclusive com dinheiro dele mesmo, né? Ele foi um grande incentivador, um grande entusiasta da atividade científica, né? Então, ele quem trouxe os Institutos Histórico e Geográfico aqui, fundou justamente para cultivar as ciências aqui mesmo no Brasil, né? Então, Dom Pedro foi, né, nesse sentido, né, e em vários outros, né, um grandíssimo governante, né? Diz, Ellison. Assim, o senhor falando aí, assim, a gente não vem falar muito, né, nesses fatos de Dom Pedro, principalmente pela a mídia aí, né, de televisão. É, Aí. O que a gente vê é que, desculpa a palavra, né, Dom Pedro era raparigueiro, que era o cara, não sei o que, só os defeitos, né, ele mostra mais os defeitos do cara do é. que... Mas era Dom Pedro I. Era mais o primeiro, na verdade, esse negócio aí, né? Dom Pedro I era devasso. Ah, desculpa aí, eu confundi com o primeiro com o segundo. É o primeiro, é. Pedro era devasso. Mas até Ah, do segundo, né, a gente não vê falar... apesar de que, mesmo Dom Pedro I tendo esse lado moral aí, mas como governante ele era muito bom, viu? Ele tinha esse lado moral aí particular da vida dele, que sexual, que realmente ele era meio, né, perdido. Moral. Mas em relação, assim, à governança pública, ele foi um homem muito honesto, muito bom. E o Dom Pedro Mas até II, grande homem. Até depois do segundo a gente, eu não sei vocês, mas eu escutei muito pouco falar sobre isso. É, Por escuta favor. falar. Mas pelo fato de ter sido deportado, aí as pessoas falam um pouco dele. A gente escuta mais ele se a gente comprar alguns livros para fazer a leitura, entendeu? É, Ele já pagou. Sobre o imperador, aí a gente vai mas falar olha, a gente, os imperadores e as imperatrizes que nós tivemos aqui no Brasil, quando você conhece, assim, a história deles, são pessoas, assim, de muita honra, sabe? Pessoas do qual a gente pode se orgulhar que tivemos grandes imperadores, né? Sobretudo Dom Pedro II foi um grande homem, né? As nossas imperatrizes mesmo, umas mulheres com uma formação assim, intelectual, um negócio fora do comum. Intelectual, moral, espiritual. Tanto a imperatriz, a Maria Leopoldina, né? Quanto a Teresa Cristina, eram mulheres assim de uma cultura erudita muito alta e de um coração assim caridoso fora do comum, né? A princesa Isabel mesmo, né? Até se fala na beatificação dela, inclusive, né? A princesa Isabel é uma católica muito devota, muito caridosa, né, de ajudar muitas pessoas pobres. Você vê que era uma época em que todo mundo tinha escravo, o imperador não tinha escravo. ela era abolicionista. Todo mundo tinha escravo, mas a família real não tinha escravo aqui no Brasil, a família imperial. Ela era Todo mundo que trabalhava com o imperador era assalariado. Numa época em que a escravatura era normalizada, né? Então, assim, nós tivemos imperadores muito honestos com a questão do dinheiro público, né? Tanto que não se fala em corrupção no Império, né? Com a ação direta do imperador, não. Era um homem, assim, muito honesto com a coisa pública, né? Eu acho que se a gente... E olha que a história, por exemplo, o histórico de corrupção política é mais da República para lá, pra você ter ideia. Mas na época do Império a coisa era muito mais moralizada assim, em relação à governança pública do que na República. A esculhambação mesmo depois da República, né? E as nossas imperatrizes, né, que nós tivemos foram grandes mulheres, né? Grandes. Você vê que a independência do Brasil mesmo, né, com a Maria Leopoldina, a independência do Brasil, na verdade, deve-se mais a ela do que a Dom Pedro I, pra você ter ideia. Né? verdade. Se não fosse ela, o Brasil não teria sido independente com Dom Pedro, não. Ou pelo menos não naquele momento. Entende? Professor, Diz. logo, inclusive, foi sobre o governo da Princesa Isabel que a Nossa Senhora Aparecida ganhou aquele manto, né? E a coroa. Exatamente. Exatamente. Ela disse: se eu não puder governar o Brasil,
a senhora governa. Aí É. deu a coroa a ela. Que inclusive É a... uma réplica da coroa que ela ia usar, né? Isso. Que inclusive a expulsão, né, da família real aqui do Brasil, Dom Pedro II, né, a princesa Isabel tal, deveu-se em grande parte como retaliação pela abolição da escravatura um ano antes, né? Lembrem que foi em 8 de maio de 1888 e um ano depois, né, se proclamou a República como retaliação, porque a princesa decretou, né, o fim da escravidão e não indenizou nenhum dos donos de escravos, que eles queriam ser indenizados, né? Aí o Império não indenizou ninguém, então isso custou o trono, né? Enfim, quando a gente estiver estudando a filosofia contemporânea, eu vou tocar um pouco nesses fatos históricos, porque aí envolve muita reflexão de base filosófica também, viu, gente? Isso vai ser um negócio bom, a contemporânea, né? No próximo período, vocês não percam de jeito nenhum, vai ser um negócio realmente bom. E vamos mergulhar um pouco, assim, né, em fatos do Brasil e do mundo, né? E, sobretudo, naquilo que mais importa para a reflexão filosófica, certo? Bom, então só para a gente concluir aqui este momento ainda do positivismo, né? Que, claro, na próxima aula eu vou começar com positivismo e depois terminar com iluminismo e Kant, né, para fechar. E, claro, né, esses temas que eu estou aqui falando, gente, de modo breve, obviamente, e são temas que merecem muitas aulas, né? Se a gente tivesse muito tempo para empregar muitas aulas, seria o ideal, claro, né? Mas aqui a gente está trazendo assim, a ideia central, né? Então, veja, o positivismo, primeiramente, né, século XIX, e vai defender que o verdadeiro conhecimento é aquele de base científica. Olha, se o empirismo ele vai sedimentar uma base filosófica para o conhecimento científico, o positivismo vai consolidar isso. Vai dizer, olha, que o conhecimento verdadeiro mesmo, seguro, é aquele de base científica. E quando o positivismo diz isso, que o conhecimento seguro é aquele de base científica, gente, aqui está toda uma crítica direta ao conhecimento teológico, viu? O positivismo vai ser uma corrente muito crítica ao conhecimento teológico, muito crítica ao conhecimento teológico. Tanto é assim que para os positivistas mesmo, né, o conhecimento teológico equivalia a um conhecimento infantil. É um conhecimento que como que pertenceu à infância da humanidade, né? A humanidade, quando não estava em sua maturidade, é que buscava explicações teológicas. Mas um dia a humanidade chegaria a uma maturidade tal que as explicações seriam científicas, não precisaria mais de explicações teológicas, né? Aí na próxima aula eu vou falar um pouco, né, de como os positivistas, né, sobretudo Augusto Comte, através da lei dos três estados, né, como ele vai conceber e como ele vai construir uma crítica à igreja, ao conhecimento teológico, através dessa defesa do conhecimento científico. E nisso tudo aí, é claro que está uma crítica, né, e é muito grande a igreja e a teologia, e essa crítica vai sedimentar muito o chamado secularismo, né? Vai servir muito de base para o secularismo, enquanto tendência, né, cultural que se voltou muito contra uma cultura mais clerical, mais religiosa, mais eclesiástica. Então a gente vai dar uma mergulhada um pouco nisso aí, viu, gente? E eu estou imaginando que a próxima aula a gente talvez estique um pouquinho mais, né? Como é praticamente a última aula antes da nossa avaliação. Então acho que a última aula, se precisar, a gente vai esticar um pouquinho mais, tá certo? Não muito, né? Porque eu sei que vocês têm sono, né? Mas porque é um tema realmente que merece um aprofundamento bom e para a gente dar uma fechada com chave de ouro mesmo, daquele jeito. Diz aí, Leonardo. Professor, mais uma vez, boa noite ao senhor e a toda a turma aí. É sobre a prova. Será o assunto todo? Não, essa prova a gente vai ver o que viu da avaliação última para cá, né? Então Entendo. já, Aula me- 7. já melhora um Tudo bocado bem. aí já, né? Tá certo, professor. Obrigado. Mas se vocês preferirem o assunto completo, gente, e por mim não tem problema não, viu? Não. Tá sonhando, tá sonhando. Não, só do que a gente viu da última avaliação para cá, tá certo? Bom, alguma questão, alguma dúvida, gente, sobre o que nós falamos aqui, empirismo, iniciozinho do positivismo? Tudo tranquilo, né? Eu quero ver na prova. Pessoal, tá tudo bem quando é na prova aí, é aquele Tudo aperreio. certo.
Bom, então tá bem. Então vocês, né, fiquem em paz, né, e aí ainda se puder continuar lendo, quem não leu, quem não conseguiu ler esta semana sobre o iluminismo, leia sobre o iluminismo, porque a gente vai falar muito sobre isso na próxima aula, tá certo? Então tá bom, gente. Então fiquem em paz, viu? Até a próxima semana. Boa Boa noite, noite, tchau, tchau. turma. Boa noite, tchau, tchau. Até segunda.